Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, nesse estudo, porque aqui tem algo muito interessante para a sua meditação e reflexão e teu aprendizagem, certo? Teu aprendizado sobre o verdadeiro Evangelho. Então, escute com atenção, porque vamos aqui raciocinar em algumas passagens bíblicas. Eu vou aqui abrir aqui no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7. Vamos ler aqui essa passagem e comparar com outras passagens para você chegar à tua conclusão. Existe muito, inclusive ontem mesmo eu estava ouvindo um certo hino evangélico, um cântico evangélico, a qual citava essa passagem aqui. Inclusive eu já vi muitas e muitas pregações em igrejas evangélicas que usam essa passagem e o povo traz para si essa passagem nos dias de hoje, mas é falta de conhecimento e falta de contexto. Então, quando você lê, com- lê a passagem, observa o contexto histórico e, e analisa, você chega à conclusão de que tem coisas que não é para você. Deixa eu ler aqui e vou te explicar melhor para você compreender o que estou querendo dizer. Segundo Crônicas, capítulo 7. Aqui no contexto é quando Salomão ele ele edificou o templo, ele construiu o templo dedicado a Jeová. Preste atenção, o contexto é esse aqui. Segundo Crônicas, capítulo 7. Salomão ele constrói o templo e dedica a Jeová, certo? Aí aqui no capítulo 7, no versículo 14, ele conversando com Jeová, no versículo 14, Jeová diz, ó, olha só, segundo Crônicas, não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas, porque é um livro, não é uma carta, certo? Então é segundo Crônicas, não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas, porque é um livro. Bem, segundo Crônicas 7,14, Jeová fala, aqui ele falando com Salomão, certo? E se dirigindo ao povo dele, olha só. Se o meu povo, preste atenção pessoal, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, observe com atenção, se o meu povo que é chamado pelo meu nome, eu vou te explicar já já isso aqui, se humilhar, orar e me buscar, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Então aqui Jeová, ele falando com Salomão, ele diz, olha, se o meu povo, quem é o povo de Jeová? Vou já te mostrar aqui na Bíblia. Outra coisa, que se chama pelo meu nome. Claro que você deve entender que aqui esse ser está se referindo ao povo de Israel, aquela nação, o que a gente chamou de judeu. Quando você vai lá para o hebraico, na verdade não é judeu exatamente, é outro nome. Quando você pesquisa melhor o que significa Israel, esse termo Israel, né? Então, quando o Jeová fala que o povo que se chama pelo meu nome, é como se o próprio nome de Jeová estivesse ali naquele povo, certo? É por isso que ele fala aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, presta atenção, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então é como se o nome ali dos judeus, daquela nação, tivesse o próprio nome ali de Jeová, certo? Não vou entrar muito nesse detalhe não, mas isso aqui é para você compreender o contexto. Mas eu quero falar aqui exatamente, é aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, quem é o povo desse ser? Porque as religiões evangélicas hoje usam essa passagem erroneamente, não lê o contexto, não lê o contexto histórico e acham que aqui Jeová está falando com eles, com os evangélicos, com as religiões de hoje. Mas não é verdade. Preste atenção, pessoal. Talvez você nunca parou para raciocinar, talvez você nunca compreendeu aqui esse versículo, porque não conhece o contexto
e nem o contexto histórico. Então, quando eu vou te mostrar aqui algumas passagens e vou te explicar quem é esse povo aqui que Jeová está se referindo, que inclusive leva o nome dele. Os judeus, eles levam lá no original, no hebraico, o nome de Jeová neles, compreende? É por isso que ele fala que se chama pelo meu nome. Só que eu quero frisar aqui nesse termo meu povo. Então, as religiões evangélicas erroneamente citam essa passagem e começam a dizer: olha pessoal, tá aqui, ó, se nós chamar o nome dele, até porque não tem nada a ver, se nós invocar o nome dele, não é isso. Aqui está dizendo que o povo que é chamado pelo nome dele, porque no nome lá dos judeus tem lá as letras lá, né, desse ser, entendeu? É basicamente isso aí. Aí, então eles interpretam erroneamente essa passagem, não vai no contexto e pensam que aqui Jeová está falando com eles. Mas não, então vamos começar aqui a desvendar isso aqui. Então vamos lá. Perceba que nós lemos aqui em 2 Crônicas 7,14, já vai dizendo que se o povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem o meu nome neles, é isso que Jeová está dizendo, me invocar, etc, etc. Aí os evangélicos sem entendimento usam essa passagem aqui para eles hoje. Mas quem é o povo de Jeová, segundo a própria Escritura? Quem é esse meu povo aqui que Jeová está se referindo? Deuteronômio 7,6. Vamos começar agora a desvendar aqui e descobrir quem é esse povo. É tanto que observe bem o contexto. O contexto aqui, Salomão dedicou o templo a Jeová, construiu o templo. E quem era que congregava no templo? Quem era aquele templo? Quem era o povo que congregava naquele templo? Os judeus, povo de Israel, povo de Jeová. Entende? Aí então vamos descobrir aqui quem é o povo de Jeová. Esse povo que Jeová está dizendo aqui, esse, o meu povo, que tem o meu nome, certo? Deuteronômio 7, versículo 6. Vamos começar agora aqui dentro da própria escritura, descobrir quem é esse povo que Jeová está se referindo. Será que é você, cristão, no dia de hoje? Será que é você, argentino, brasileiro, africano? Será que é você, o povo que leva o nome desse ser neles? É não, viu? Deuteronômio 7, versículo 6. Olha só, vamos ler aqui e começar a desvendar aqui esse mistério. Na verdade, não tem mistério nenhum. É você que não conhece a Bíblia. Deuteronômio 7, versículo 6. Ó. Aqui Jeová diz aqui nessa passagem. Porque, aqui é Jeová falando com Israel, certo? Aquela nação. Ó. Porque és um povo santo para Jeová teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para Ele, acima de todos os povos da terra. Grave isso aí. Anote aí na tua agenda aí. Deuteronômio 7,6. Jeová te. Aqui é o profeta escrevendo ao povo de Israel, aos judeus, dizendo que Jeová te escolheu. Você, Israel, vocês, judeus, são um povo santo, dedicado a Jeová. Ele te escolheu dentre as nações da terra. Quem é o povo de Jeová? É o mundo? É as nações? Não, é Israel. Deuteronômio 7, versículo 6. Seja sincero. Seja sincero. Tá bem claro. Jeová ele é Deus de Israel. O meu povo que chama, o que tem o meu nome, que Jeová fala aqui, onde nós lemos nas Crônicas, é Israel. É os judeus. Não tem nada a ver com você. É Israel. O povo dele é Israel. Ele é Deus de Israel. Perceba que isso aqui há também uma certa acepção de pessoas. Está bem claro. Deuteronômio 7,6. Porque és um povo santo, dedicado a Jeová, o teu Deus, que te escolheu como povo especial sobre todos os povos da terra. Está compreendendo, meu amigo? Está compreendendo, minha amiga? E você adora esse ser, pensando que ele é o Pai do Senhor Jesus, pensando que ele te ama. Ele ama Israel. Se naquele tempo que Israel matava as nações, guerreava, se você pertencesse a qualquer uma daquela nação, você era morto por Israel. Até porque Jeová ele dava vitória sempre a Israel. Compreende? Então, vamos aqui. Então, estamos aqui já começando a descobrir quem é esse meu povo que Jeová diz lá em Crônicas 7,14. Inclusive que tem o nome dele ali no meio do povo, no nome do povo. Aí como você também, no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 14,
versículo 2, outra passagem aqui que reforça e nos faz entender que esse povo que ele sempre falava é Israel, não é você, não é eu. Até porque os próprios judeus, sabendo disso, têm um grande preconceito com a gente, né? Chama a gente de goim, é os goim, os gentios, os lixos da humanidade, os nossos escravos. Pesquisa lá o que é goim. Os judeus te chamam de goim, entendeu? Pesquisa lá o que significa. É como se você fosse uma escória, um lixo. Os empregados deles. Então, Deuteronômio 14, versículo 2, ó. Porque tu és um povo santo para Jeová teu Deus, que te escolheu para que sejas um povo peculiar a Ele. Meu querido, minha querida, quando Jeová fala na sua escritura, se o meu povo, que tem o meu nome neles, aqui ele está falando com Israel, com os judeus, não é para você, não é para mim. Ele está falando com o seu povo. Aí fica os evangélicos sem entendimento, não conhece contexto histórico, não conhece contexto bíblico, não lê, e pega essa passagem e usa para eles. Olha, pessoal, dias atrás mesmo eu ouvi essa pregação aqui, um pregador evangélico, que eu moro aqui vizinho, um ministério evangélico. Olha, Jeová está dizendo que o seu meu povo, que chama pelo seu nome, invocar, buscar ele. Não, ele não está falando com você, está falando com o povo dele, Israel, aquele povo que ele tirou do Egito. Outra passagem que também prova isso, tem muitas, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou resumir aqui. Zacarias 2, versículo 8. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Vamos já concluir aqui o vídeo, para não ficar longo, mas escute com atenção. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Aí você adora um ser que nem te ama, um ser que te odeia. Vai contra Israel, vai. Vai contra o povo dele lá para ver o que acontece contigo. Entendeu? Tô só aqui dando um exemplo, mas não sei não, certo? Só um exemplo, para ver quem é que já vai defender, se é tu ou se é o povo querido dele. Zacarias 2, versículo 8, olha só. Vamos ler aqui o versículo 8, para concluir o vídeo. Pois assim diz Jeová, o Deus dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Preste atenção, pessoal. Porque aquele que tocar em vocês, que são a menina dos olhos dele, entendeu? Perceba que, olha, preste atenção, outra passagem aqui muito mal compreendida por esses religiosos aí, que adoram esse anjo caído, pensando que é o pai. Perceba que em Zacarias 2:8 está dizendo que Israel é a menina dos olhos de Jeová. Não é você, não é eu. É tanto que aqui nesse mesmo versículo fala das outras nações que vocês despojaram, que vocês mataram. Meu irmão, preste atenção que isso aqui é muito sério. Zacarias 2:8. Aqui o profeta está dizendo que a menina dos olhos de Jeová é Israel, é os judeus. E inclusive no próprio versículo fala das outras nações. Falando aqui na linguagem de hoje, o Brasil, Colômbia, Estados Unidos, aqui na linguagem de hoje. Qualquer país do mundo, aqui são as nações que Israel despojou, matou. Entendeu? E outra coisa, a nação que for contra vocês será morta, será destruída. Por quê? Porque vocês são menina dos olhos de Deus. É isso que a passagem está dizendo. E o povo sem sabedoria, insensatos, usa essa passagem. Olha, pessoal, nós somos meninas dos olhos de Deus. Quem mexer conosco? Ai, meu Pai do céu, misericórdia, Senhor Jesus. Lê esse versículo isolado, não lê o contexto, não compreende e pega para si. Insensato, escute com atenção. Essa menina aqui dos olhos de Deus que está dizendo aqui, está se referindo a Israel, os judeus, que é menina dos olhos de Jeová, porque ele é Deus daquela nação. Preste atenção. Você não pode pegar essa passagem aqui e trazer para você. É tanto que no próprio versículo fala das nações que Israel despojou, expulsou, matou. Essas nações aqui está falando do mundo, do resto do mundo. E você não compreende isso. Agora eu não culpo você não, você aprende assim nas religiões, aí fazer o quê, né? E tem isso como uma verdade. Mas eu estou te provando aqui
que esse meu povo que chama pelo meu nome, que Jeová fala, é Israel, que essa menina dos olhos de Deus é Israel, não é você. Você tem que entender que, e principalmente quando você lê ali o Novo Testamento, os Evangelhos, existe o Deus de Israel e o Pai verdadeiro. Você tem que decifrar qual Deus a passagem está se referindo. Por exemplo, aqui para concluir o vídeo, perceba que isso aqui onde eu li é a acepção de pessoas. Tá bem claro, você é porque é duro de coração, não entende porque não quer, porque não é uma verdade. Jeová é Deus apenas de Israel. Tá bem claro. Essas passagens aqui, eu te provei no contexto, li outras passagens, li outros versículos que está se referindo ao povo de Jeová, não é a você, que não é judeu. Agora, essa passagem aqui, ó, João 3,16, que fala que você conhece muito bem, que Deus ama o mundo de uma tal maneira, esse Deus aqui não está se referindo a Jeová, porque Jeová é Deus de Israel. Esse Deus aqui, pessoal, está se referindo ao Pai. Você tem que ter cuidado quando lê, principalmente os evangelhos, que tem passagem que está falando de Jeová e outras que está falando do Pai. Compreende? Aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creram não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse Deus aqui é o Pai. É o Pai do Senhor Jesus. Perceba que ele amou o mundo, que enviou seu Filho para a humanidade. E quando você lê o Antigo Testamento, Jeová deu lei apenas para Israel. A lei, só Israel que tinha. Jeová é Deus de Israel. Quando Israel ia para a peleja, Jeová defendia Israel e expulsava as outras nações, matava as outras nações. Já o Pai não, o Pai enviou seu Filho para toda a humanidade, inclusive para Israel. Compreende? Para todos, para salvar todos, inclusive os judeus, se quiser, a Cristo Jesus como seu Salvador. Compreende? Então, concluindo aqui para o vídeo, para terminar, para não ficar tão longo. Quando a Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que tem o meu nome, que se chama pelo meu nome, é Jeová falando com Israel, não é com você, que não é judeu. Quando Jeová fala em Zacarias 2,8, que você é menina dos meus olhos, lê o contexto, insensato. Está falando com Israel, com os judeus. É tanto que no mesmo versículo ele está falando das nações do mundo que Israel matou, despojou, expulsou. Ele está dizendo, ai de quem mexer com os judeus, ai de quem mexer com Israel. Não estou falando com você, brasileiro. Está falando com Israel. Para de ser insensato. Peça ao Pai das Luzes iluminação, que ilumine tua mente. Agora o Pai enviou seu Filho Jesus para toda a humanidade. Por quê? Porque ele se ama de verdade. E não tem uma naçãozinha exclusiva. Ele ama a todos. O Senhor Jesus ama a todos. Seja judeu, seja grego, brasileiro e por aí vai. Ele ama a todos e quer salvar todos. E todos aqueles que se achegam a ele, ele aceita. Porque ele é bom, ele é amor. Já Jeová não. Jeová é Deus de Israel, daquela nação. Aí fica esses religiosos sem entendimento, pega esses versículos isolados e traz para si. Olha, pessoal, aqui está dizendo que você é menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar em você. Eu falo assim com todo respeito e humildade e com tristeza no meu coração. Porque esse povo é enganado, porque não é uma verdade, não escuta uma mensagem como essa e não para refletir, não para meditar. E não conhece o contexto histórico e nem bíblico. Por isso que são enganados e continuam sendo enganados pela serpente do Éden, pelo dragão do Apocalipse. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.